Oi, gente, prazer estar com vocês aqui. A primeira live no meu canal, no canal Antimatéria, que vem já aí alguns 40 dias, né, algumas semanas, trazendo vídeos sobre diversos temas. Hoje vou ter o prazer enorme de entrar num assunto que me move, né, que passo todos os dias pensando nele e que é a razão da minha vida profissional principal hoje, né, a literatura. Vou conversar com um cara que eu adoro, que tem muito a dizer, muito a ensinar. Meu amigo, escritor, Eduardo Spor, que já está aí, está entrando, do Rio. Eu estou aqui na França. Boa noite, Dudu. Prazer estar com você aqui, cara. Fala, Rodrigo. Prazer é tudo meu aí. Tá me escutando bem? Estão me vendo bem? Estou te escutando perfeitamente, cara, perfeitamente. Como se eu estivesse lendo o teu livro, até porque eu acabei de sair de uma leitura, você foi injusto comigo, me deu só 2 capítulos. Eu vou ter que esperar chegar pelo correio o livro inteiro para terminar de ler. Vou te mandar. Estou com a sua voz aqui no Santo Guerreiro Roma Invicta, ainda lendo aqui os primeiros capítulos para mim. Que eu estava com você, né? Como eu te conheço e conheço bem a tua voz, eu consigo ler o teu livro ouvindo a sua voz. Maravilha, você também tem essa mania de, às vezes, ouvir a voz em voz alta? Você imagina o livro em voz alta? Com certeza, cara. Primeiro, antes de responder, eu quero agradecer aí, quero agradecer o teu convite aí, é uma honra se estrear aqui essas lives aqui no seu canal. Espero que vire uma sequência, porque depois que a gente pega gosto por lives, é um negócio assim que a gente se empolga mesmo, essa conversa com a galera ao vivo, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ou do universo, talvez, de repente o cara está lá na Estação Espacial Internacional, por que não? Que está aí acessando a internet. Então, é um prazer imenso aí, cara. Você é um cara que eu admiro pra caramba. E você sabe que é verdade, e você sabe que não é rasgação de seda. Não, é sempre que verdadeiro. Por isso eu disse no começo que é tão bom estar fazendo essa estreia com você. Porque, além de tudo, você é um cara que tem muito a dizer. Te conheci numa feira de literatura em Frankfurt, lembra? Lembro, perfeitamente. Com o Ednei Silvestre nos apresentando, outro autor, né, que fez essa gentileza de nos apresentar. Um grande autor também é jornalista, né, como você. Um grande amigo também. A gente esteve nessa feira de Frankfurt. Eu estava lá, era o ano do Brasil em Frankfurt, né? A gente estava lá fazendo alguns ciclos de palestras lá e tal. E aí, numa bela noite, você estava lá também, e o Ednei nos chamou para gente jantar. E foi um daqueles jantares inesquecíveis, né? Memorável, cara. Foi muito bom, muito bom. Papo de literatura. Frankfurt também, nessa época, respira literatura, né? Para quem já teve a oportunidade de estar em Frankfurt nessa época, tudo é literatura. Né? Na rua tem literatura, nos cartazes tem literatura. As pessoas que estão lá são todas de mercado editorial, então até que eles, inclusive, encerram a participação e marcam para o ano que vem, né? Uma coisa tão... então, assim, foi muito bacana a gente falar de literatura. Mas eu sou grande fã aí, e eu só ia completar dizendo que você sabe que é verdade, porque eu passei na prova de decoreba. Lembro quando eu encontrei com você, eu chegava a ter decorado, não sei se você vai lembrar disso, ter decorado os seus roteiros lá, que você fazia, das suas reportagens que saíam. Você lançou, inclusive, um livro no País de Obama, e tem uma das suas reportagens que você atravessou os Estados Unidos de carro, não foi isso? Me corrija se estiver. Foi isso. Fazendo grandes reportagens, uma série ontológica que eu considero na Globo News. Globo News, né? Foi na Globo News. Foi, acho que primeiro no Jornal da Globo, acho que depois na Globo News. Foi isso, Whatever, vai variando. Na Globo News. E eu me lembrava das suas palavras de cor. E eu te falei isso, você vai lembrar agora. Então, isso é a nossa origem jornalista, né? É outra coisa que a gente tem em comum, né? Eu até ia falar, Dudu, como tem pessoal que segue você, que talvez não me conheça, pessoal que me segue, que está te conhecendo agora, eu vou te apresentar e você me apresenta. Vamos fazer isso? Claro, cara. Aqui você está falando. O Dudu, eu estou chamando de Dudu aqui porque a intimidade é pelos amigos, mas ele é o Eduardo Spor, tá? É um cara que fez um puta de um sucesso no Brasil. Ele começou lançando um livro, A Batalha do Apocalipse. Foi por esforço próprio dele, se eu não estou errado, você vai me corrigindo.
Sim, perfeito. Ele não tinha nem editor ainda, ele tinha um monte de fãs, todo mundo já queria ler o livro, começou a ler o livro dele na internet, e aí é que ele foi descoberto pelo mercado editorial e continuou fazendo livros excelentes, fez uma trilogia primeiro, depois você fez a Batalha do Apocalipse, né? Depois veio a trilogia, não foi isso, Dudu? Isso aí. Eu estou aqui desligado um pouquinho, porque eu estava querendo twittar, né, colocar na Twitter, é que a gente está aqui o link da nossa live para a galera chegar aqui. Twitter lá que eu vou contar então. Quando você twitta, eu vou contando aqui. Então conta a história que eu vou... Então ele fez... Me dá um minutinho só para eu botar no Twitter, para a gente poder... Mas vai ouvindo aí, tá? Para ver se eu não estou errando. Ele fez um mega sucesso, que foi a Batalha do Apocalipse. Bom dizer, gente, são livros que entram na categoria de livros de fantasia, ficção de fantasia, né? O Dudu, Eduardo Spohr, eu estou íntimo aqui, mas ele é autor, né? Então a gente tem que lembrar o nome do autor. Ele vai me chamar aqui de Rodrigo também. Dudu, e aí ele é um criador de universos. Ele fez a Batalha do Apocalipse, criou o universo, depois ele fez... desses 4 livros dele, surgiu, né, um box, inclusive, né, que eu comprei, tá para chegar, ainda não chegou, porque aqui na França demora mais. A Tetralogia Angélica. Eu super recomendo literatura brasileira de altíssimo nível, para não deixar gringo nenhum tirar onda, tá? Dudu tem uma literatura de alto nível internacional, não é à toa que fez o sucesso que fez. E agora ele está lançando um outro livro, que é um romance, né, histórico, Sim. que se chama Santo Guerreiro, Roma Invicta. O livro que ele me emprestou, só 2 capítulos, gentilmente, ele só me deu 2 capítulos, porque ele acho que ele prefere que eu leia o livro no papel depois, eu também prefiro. Conta a história de São Jorge. Eu não conto mais nada, vou parar porque eu não sei até onde que vai começar a parte do spoiler. Deixa eu fazer os comentários aqui, então. Já tuitei lá, peço até desculpas de estar desligado, mas acho importante para avisar para a galera que a gente estava aqui, né, ao vivo, né? E foi isso, os primeiros livros que você falou bem são livros de fantasia. A gente, como autor, eu acho que a gente não está muito ligado nessa classificação, uma coisa que é mais para as livrarias, mais para as editoras e tal, mas para mim sempre serviu bastante, né? Porque afastava os malucos, né? O cara que vem dizer que tinha visto o anjo, o demônio, e que aquela história que eu contei, que eu criei, era verdade. Eu falei, não, isso é uma história de fantasia. Sobre anjo, demônio e o fim do mundo, né? Então, né? E aí eu resolvi me desafiar. Porque na fantasia você tem os recursos mágicos, você tem lá os monstros, portais dimensionais, magias e tudo mais. E aí como é que contar uma história sem esses recursos, né? Então aí eu resolvi ir para o romance histórico, que é totalmente calcado na realidade, muita pesquisa. E é isso. E aí eu estou lançando aí... Dá uma linhazinha do livro para as pessoas saberem o livro novo. Vai, o Santo Guerreiro, Roma Invicta. Sobre a história de São Jorge, na verdade, né? A gente tem aquela ideia de São Jorge com aquela armadura medieval, que foi uma ideia forjada durante, obviamente, a Idade Média, aquela armadura completa dos cavaleiros cruzados e tudo mais. Só que, na realidade, quando você vai estudar a verdadeira história de São Jorge, ele era um cavaleiro romano, né, que foi martirizado durante o Império Romano, durante a última perseguição dos cristãos no Império Romano. Então, eu resolvi contar a história, como é que seria, né? Não aquele São Jorge com aquela lança, com aquela armadura medieval, mas o São Jorge, uma legião romana, um soldado romano. Como é que ele seria se ele realmente tivesse existido? Muitos acreditam que ele existiu e que ele viveu. Logicamente, aqui a gente não está para... Cada um tem as suas crenças, e tem gente que acredita, a gente não acredita. Não existem vestígios concretos de que ele existiu, mas é possível que ele tenha existido. Então fica aquela coisa. Mas então o São Jorge verdadeiro, né, aquele que a gente tem alguma base histórica para afirmar que existiu, era um militar romano. Por que ele ficou tão importante, inclusive para os brasileiros, né? No Brasil é importantíssimo, ele até virou patrono do estado do Rio, ao lado de São Sebastião, é patrono informal do Rio, talvez seja o santo mais venerado no Brasil, é correto dizer isso?
na verdade, no mundo, né? Ele é muito venerado no mundo, ele é venerado na Igreja Ortodoxa, na Igreja Católica. Também tem algumas representações de São Jorge, não é venerado, mas tem algumas representações de São Jorge no mundo muçulmano também, na Etiópia, na Igreja Ortodoxa Etíope, os russos também. Olha, eu diria o seguinte, né? Na verdade, e no Brasil também temos os sincretismos com as religiões afro-brasileiras, né? As religiões de matriz africana também. Ele é algum, né? Seria a correspondência dele com o orixá. De qualquer maneira, o que eu acredito que ele conquistou corações e mentes, porque existe uma dualidade muito interessante em São Jorge. Na verdade, quando você pensa em santo, você pensa em algo parecido com Jesus, né? Aquele que dá a outra face, é uma criatura pacífica que não revida e tal. E aí o São Jorge ele tem também esse lado, não é agressivo, claro que você tem que ver como metáfora, não é que você vai agredir alguém, mas ele sabe impor a sua força quando é necessário. Né? Então essa dualidade entre a paz e a guerra, na minha opinião, é o que traz o fascínio para São Jorge, e sem dúvida foi o que fez com que ele fosse especialmente adorado lá na época das Cruzadas, né? Quando o Papa Urbano ele decretou as Cruzadas, né? Então, como é que você era um cristão e como é que você ia sair para a guerra? E São Jorge forneceu esse modelo naquele momento, também sem entrando aqui em julgamentos históricos e coisas do tipo. Então, mas assim, você observando ele como uma metáfora, não que você vai agredir ninguém, mas você tendo a força para se impor no momento correto e ao mesmo tempo ajudar as pessoas, essa, na minha opinião, isso é uma opinião também, né? O simbologismo que o São Jorge nos traz, e ele patrono da Inglaterra, patrono da Geórgia, o país Geórgia, né? Que ele é patrono de lá também, patrono de uma série de lugares no mundo inteiro. Eu acho que o fascínio dele vem daí. Agora, a santidade dele foi ter defendido, ou pelo menos foi o que ele representou nas cruzadas, nessa defesa do cristianismo? A santidade dele vem do fato de que ele era um guarda, ele não era só um soldado romano, ele era um guarda especial do imperador Diocleciano. E ele resolveu, quando o imperador começou a perseguição dos cristãos no exército, o imperador era amigo dele, gostava muito dele, e falou, olha, é só você renegar a sua fé, né, e sacrificar os deuses, a Júpiter e tal, que você não será morto, não será sacrificado. E ele tinha tudo, né? Ele não era só um soldado, ele era um soldado privilegiado. Ele tinha dinheiro, tinha uma carreira como tribuno militar, inclusive, que era um posto bastante elevado no exército romano. Então, o que é interessante é que, além, né, dos martírios normais do santo, além disso, ele abriu mão não só da sua vida, que já é muito, mas também da sua carreira, dos seus pertences, de tudo, e isso que representa a santidade dele. Nas cruzadas, como você falou, depois devia ser adorado, ainda mais ainda como modelo, né? Depois se tornou um modelo para as trovas medievais, para as histórias medievais, até que em 1260 essas trovas, essas histórias foram reunidas pelo arcebispo de Gênova, num documento chamado Lenda Dourada, que é um documento assim quase que uma história assim, de fantasia, né? Porque é lá que tem o dragão e tudo mais, tem toda aquela história que aí se tornou conhecido. Também conhecido como Lenda Áurea, não é? Isso, perfeito. Eu pesquisei esse documento para um outro livro meu, não por causa de São Jorge. É isso aí. Agora, a minha curiosidade, quanto tem de liberdade na tua ficção e quanto tem de realidade? Eu sempre digo, né, que nós, romancistas, somos contadores de história. Eu falava isso desde o meu primeiro livro, né, você pode saber tudo sobre um período histórico, ser um PhD, um mestre, né? E claro que o cenário histórico dá um sabor especial, sem sombra de dúvida. Eu adoro os romances históricos, por isso eles também nos ensinam, a gente aprende à medida que a gente vai lendo a história, mas sempre o mais importante, na minha opinião, até queria saber a sua, Rodrigo, para ser sincero, queria que você falasse um pouquinho também, afinal de contas somos amigos, queria fazer um bate-bola aqui, mas sempre no romance, eu acredito que a trama e os personagens devem ser mais importantes do que a história com H maiúsculo. Claro que você não vai ignorar a história, mas de qualquer maneira não existem certezas históricas.
O que existe é consenso, ainda mais se tratando de história antiga. E o que existe de lacuna é muita coisa. Sobretudo nesse período que eu escrevi, que é o período do terceiro século depois de Cristo, quando o Império Romano está em crise total. Foi até engraçado que a gente, fazendo um mapa para colocar no livro, a gente tinha, eu e o ilustrador, o Marcelo Amaral, né, que trabalhou comigo nesse projeto de ilustração, a gente tinha que escolher onde é que nós íamos colocar, qual é o ano do mapa, porque assim, o livro se passa num período de 30 anos. A gente tinha que escolher o ano, porque de um ano para outro as fronteiras já mudavam, para você ter uma ideia, de um ano para outro, às vezes de meses para outro. Então é um período assim, muito obscuro, né, aí no sentido de que se sabe pouco aí desse, então você tem muita lacuna para trabalhar. Mas isso para o ficcionista é um terreno fértil, né? Quando a história é incompleta, né? Eu acho que é aí que entra, né? Mas acho que o trabalho do romancista ele também é interessante porque ele vai reconstruindo a personalidade, não só, lógico, dos personagens que ele vai colocar lá, que ele vai inventar, né? Vai ter personagens fictícios, logicamente, mas é incrível você poder reconstruir a personalidade de uma grande figura histórica. Né? Como é que você vai fazer? Por exemplo, eu tive que reconstruir a personalidade do imperador Diocleciano, que era uma pessoa muito controversa em todos os sentidos. Ele fez coisas incríveis, magníficas, e fez coisas tenebrosas também. Como é que é a cabeça de um sujeito assim, né? E parte da resposta, nesse período histórico, está nos oráculos, né? A gente fala, pô, aquele cara foi um malvado, né? Que estou também isentando, não. E perseguiu os cristãos e matou muitos deles. É claro que isso incomodava eles também. E como é que eles resolviam isso? Eles consultavam o oráculo. Nesse caso do Diocleciano, inclusive, ele consultou o mais famoso dos oráculos, que era o oráculo de Delfos, na Grécia, interpretou lógico, aí vai a interpretação do cara também, né? Aquela coisa. Então, como é que é isso? Como é que são essas pessoas, né? E para mim isso é o que é o mais fascinante aí, escrever um romance histórico. Eu não sei se eu estava lendo, já estava entrando nesse clima, eu já estava ali numa batalha, que é o começo do livro, tudo que eu vou dizer aqui, mas eu estava super dentro daquela batalha, estava me sentindo no meio daqueles soldados ali, um diálogo super interessante, que dá para perceber já ali o teu trabalho de pesquisa e também o trabalho de ficcionista na recriação daquela cena, né? Ou na criação de uma cena que talvez tenha existido de alguma maneira parecida, né? Aquela cena existiu, né? Que é a Batalha de Palmira, a batalha final para reconquistar o Império de Palmira. Agora, o que exatamente esses personagens falaram, né? Ninguém sabe, né? Então, o Aureliano, que foi um outro imperador dessa época, ele iniciou um novo culto, o culto ao Sol Invicto, que foi durante muito tempo uma religião estatal de Roma, e dizem que nessa batalha ele fez uma promessa, que se ele capturasse a rainha Zenobia, que era inimiga dele, ele criaria um templo a esse deus, né? E, enfim, não posso falar muito, né, Rodrigo? Senão vou estar com essa spoiler. Eu também me empolgo. Mas diga aí, eu quero saber quando é que eu também posso... Não, o que eu acho interessante é o seguinte, a gente tem um monte de coincidências. Você também está tendo que recriar personagens históricos. Você está com o seu livro aí? Eu vi você abrindo ele no Instagram, fiquei com vontade de ver. Está aqui na minha frente. Aqui. E tem um alto relevo ali, né, que eu vi você mostrando. Muito bonito, ficou linda a edição. Não dá para ver tão bonito que é, porque está um pouquinho embaçado, mas é lindo o livro. Eu gostei desse mapa aqui na parte interna, aqui, que é o mapa do Império Romano. Também não dá para ver agora aqui. Dá para ver, dá para ver. Um trabalho bem legal, de novo, pelo Marcelo Amaral, meu amigo, ilustrador, escritor também. Então, é isso, cara. Mas você estava falando das coincidências. Não, eu estava entrando das coincidências. Olha, não só agora, né? Você teve o primeiro livro seu era a Batalha do Apocalipse. E eu venho tratando de Apocalipse há algum tempo já, falando do Cristo aqui. Eu também trouxe aqui, acabou de chegar para mim o livro, chegou aqui por causa da Boa Books, né? Que é a livraria que tem aqui fora do Brasil. Eu também tenho perguntas sobre o livro, tá? Só vou já deixar aí. Então, eu quero dizer o seguinte, eu também tenho, o tempo todo, quando eu estou escrevendo sobre Jesus, eu fico tentando me colocar no lugar daquelas personagens históricos que a gente acostumou a ouvir algumas frases, que são as poucas frases que nos chegaram deles,
sempre imaginando que entre uma frase conhecida e outra frase conhecida tem um monte de frases que a gente nunca ouviu. E que essas pessoas também tiveram momentos que não foram registrados, porque foram momentos privados, particulares, momentos de dificuldade. Então, esse esforço, mesmo quando eu estou escrevendo não ficção, que foi o caso agora, né, do livro Cristo, existe um esforço, né, para você tentar se colocar no lugar do personagem que você está retratando, tentar entender o que pode ter levado ele a dizer aquilo que a gente acredita que ele disse, ou o que ele poderá ter dito e a gente não sabe, né? E quando você vai numa pesquisa histórica, como o caso de Jesus, recolhendo, né, as pecinhas do quebra-cabeça, que elas são muitas e tem muitas cores diferentes, você vai começando a ver que é possível saber um pouco mais do que se sabia sobre esse personagem, né? A gente percorreu caminhos diferentes, mas assim, nós estamos tratando de personagens não tão diferentes, né? Não tão diferentes assim, né? Na mesma época. Algumas interseções aí, inclusive em termos de pesquisa, que eu sei. Sim, então, nós estamos no Império Romano, nos nossos 2 livros, né? Império Romano. Personagem cristão. Eu sei que o São Jorge ele não começa. É isso? Ele não começa cristão, depois. Pelo menos o consenso. Não fale do seu livro se você não quiser, para não dar spoiler. O problema é o spoiler, é verdade. O consenso é que ele no começo não era cristão, é isso? Existe conversão, na verdade, né? Para isso. Mas fala aí para não. Não, então eu acho que assim, a gente está falando do mesmo universo, sim, de maneiras diferentes. E o que é interessante é o seguinte: por que eu e você, nascidos no Rio de Janeiro, no século XXI, estamos falando sobre personagens de 2.000 anos atrás, no seu caso de 1.700 e tantos anos atrás? Uhum. É porque esses caras deixaram marcas até hoje, né? E eu sempre penso isso. Quando a gente fala dessas pessoas, primeiro, claro, a ficção, como você disse, ela tem um outro propósito, que é o propósito da trama, da história, de contar uma história. E eu acho que a não ficção também tem esse papel. E eu só escrevo a não ficção porque eu gosto de escrever e porque eu gosto que as pessoas leiam. Se fosse só para registrar a história, eu ia no cartório. Isso, né? Mesmo. Então, fala. Eu te interrompi. Eu concordo plenamente com você. Eu, na realidade, você falou, né, essa coisa da gente ter essa conexão. Para quem não sabe, uma coisa que nos conectou também foi o fato de quando eu te conheci, você ainda era. Foi em 2014 ou 2015 que a gente se encontrou. Isso eu tenho certeza. Acho que foi o final de 2014. Se você era correspondente de Jerusalém, na época eu não tinha ido a Israel ainda. Eu tinha um sonho de conhecer Israel. Inclusive, meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, tem uma parte que se passa em Israel, mas eu não tinha ido a Israel. E aí, claro, que eu pesquisei na época. Na época não existia Google Street View nem nada. Eu tive que me virar com guias de viagem e tal. Mas, justamente por isso, você morou lá. E eu me lembro que eu te entrevistei também, já há algum tempo, num podcast meu, né, porque na ocasião você estava lançando Jesus, o Homem Mais Amado Jesus, do Mundo, né? O Homem Mais Amado da História. Da história, isso aí. E aí você, nessa ocasião, você me contou que você estava, para fazer essa ligação que eu estava dizendo antes, você me contou que você teve essa oportunidade de caminhar naquele lugar onde esse personagem, né, essa figura, esse personagem teria caminhado, né? E aí eu queria saber de você, se você me permite fazer essa pergunta, que eu estou bem curioso, até para a gente puxar a coisa da pesquisa, qual é o impacto que isso traz? Né? Eu vou antes falar de mim rapidamente, né? Eu acho que também, se você puder fazer essa pesquisa no local, é excelente. Claro que não pode te paralisar. Se você não conseguir ir ao local, não se paralisa. Se assim fosse, eu jamais teria escrito Batalha do Apocalipse, né? Mas se você puder ao local, também é uma coisa incrível, né? Eu me lembro que quando eu estava escrevendo um outro livro meu, que se passa na Segunda Guerra Mundial, O Anjo da Morte, eu fui lá na França e eu fui dentro das baterias alemãs, era calor, e lá embaixo das baterias alemãs na Normandia era frio, né? Por causa do aço e tal. Não era nenhum livro de história vai poder te falar aquilo. Então eu queria saber realmente, porque eu também acabei indo para esses lugares que você foi, fui a Galileia, Casa de Pedro lá, um lugar lindo lá, o Mar da Galileia, eu adoro aquele lugar. Queria saber um pouco disso de você, como é que foi essa pesquisa sua aí, de caminhar pela essa parte aí que Cristo
que Cristo caminhou. Você falou da Galileia, estou me lembrando que o seu livro novo começa com uma carta com uma referência à Galileia, logo no começo, né? Isso. Nessa carta é a carta de Santa Helena, né? Santa Helena, como você sabe muito bem, foi a que fundou, né, os principais santuários cristãos. Ela é a mãe do imperador Constantino. E só que aí é interessante, porque ela fala, essa carta obviamente é fictícia, né? Eu que escrevi, e ela fala ali, né? Ela fala como é bonita a Galileia. Mas na verdade aquilo sou eu falando, né? Eu levei para o personagem, porque realmente eu achei a Galileia dos lugares mais bonitos da Terra Santa, né? Porque é um lugar que era mais pantanoso, mas agora já está com todos os canais né, irrigados, tal, tudo direitinho lá. Os caras são massa no negócio lá, fazem os kibbutz e plantam tudo, tal. Tem o Rio Jordão e tal. Então eu não vou deixar você escapar da pergunta, não. Quero que você me... Não, eu quero te dizer o seguinte, para mim é fundamental, pelo menos exatamente o que você falou, não vou deixar de escrever um capítulo porque eu não fui à Rússia em 1987 e não me lembro, eu não vi como era, né, um prédio russo lá funcionando durante o regime soviético. Eu não tenho como voltar lá e ver isso acontecer. Então, às vezes, a gente recorre à pesquisa de livros, né? Esse é um exemplo. Eu estava falando aqui, me referindo a uma cena do Primeiro Imortal, que é minha ficção. Isso. Que é o livro que eu lancei no ano passado para essa estante, que tem um momento importantíssimo no começo do livro, que se passa na União Soviética em 1987. Então, eu precisei ir a fundo na pesquisa sobre a União Soviética do jeito que eu pude. Eu consegui encontrar um livro, entre outros, mas um que o cara descrevia até as escadarias dos prédios públicos da União Soviética na cidade que eu queria. Então, assim, eu consegui, através de um outro escritor de não ficção, entrar no ambiente que eu queria para construir a minha ficção. Agora, isso não é a mesma coisa, né? Você sabe muito bem disso, tanto que você fez questão de ir a Jerusalém, do que pisar as pedras que você quer que estejam dentro da sua história. No caso do Jesus, do Cristo, as pedras que a gente tem praticamente certeza, pela localização delas, que Jesus tem que ter passado por ali. As pedras têm mais de 2.000 anos, estavam naquele lugar no tempo de Jesus, inclusive no dia da crucificação, é muito provável que ele tenha passado pelas pedras que estão ali até hoje. E mais do que isso, né, você andar por aqueles desertos, no deserto pouca coisa mudou, não tem muita interferência humana, e o cheiro da terra, o cheiro da plantinha seca, né, o Mar Morto, aquela água. Você gosta da Galileia? Eu sou totalmente Mar Morto aí, eu sou fã do Mar Morto. Se eu puder passar só um dia em Israel, é Mar Morto. Aquele... Para ir com aquela sapatilhazinha, né, para não arrebentar os pés. Cara, eu estava lá já meio relaxado no Mar Morto, já tinha passado uma meia hora ali, uma hora ali, pegando sol, tipo na praia. Aí falei, pô, vou mais um mergulho. Os carioca como você, acostumado sempre no Rio, a praia era mais limpa quando a gente era mais jovem, né? Eu entrava no mar no Rio, a primeira coisa era abrir o olho, cara, pra ver se eu via algum peixe, alguma coisa embaixo da água. No instinto, eu entrei no Mar Morto, abri o olho. Puta, mas aí você... Eu fiquei alguns minutos cego ali, né, cara? Eu podia ter ficado com problema grave, mas fechei imediatamente, saí, joguei água, tudo. Foi uma operação quase cirúrgica ali para salvar meus olhos. O instinto meu era ver o que tinha dentro da água. Se tiver um ferimento também, né, machuca e tal. Interessante do Mar Morto, você vê a Jordânia do outro lado, né? Que você vê a Jordânia assim, então é bem interessante, assim, que essa coisa é engraçado que lá tem isso, né? Aqui a gente um país continental, e lá, por exemplo, quando você está numa cidade, você, olha só, ali é a Cisjordânia, ali é a Jordânia, ali é o Líbano, né? Se você olhar, você isso. Lá em Haifa. Onde eu morava lá, cara, do alto do meu prédio, onde eu morava, eu via Belém, que era a Palestina, eu via Israel toda e via a Jordânia, porque eu também tinha vista pelas montanhas do Mar Morto. É isso que você está falando, é incrível, né? Você ali tem 3 universos completamente diferentes. Inclusive em termos religiosos, políticos, em tudo, né? História. Muito e a gente, nesse Brasil enorme aí, às vezes não tem noção de como é que é isso. Como é que isso também pode gerar um conflito, como é o conflito entre israelenses e palestinos ali, né? Isso. Belém, inclusive, eu tive também na Igreja da Natividade. Essa ninguém sabe assim, muito se foi ali onde Cristo nasceu. A Igreja do Santo Sepulcro
ela praticamente, assim, os arqueólogos até hoje, você pode me corrigir se eu estiver errado, não tem nenhuma, assim, afirmam que realmente é muito provável que ali que tenha sido o local da crucificação, né? Porque eu me lembro que contaram uma muralha, aí falaram, então não é, mas depois descobriram que a muralha foi construída depois, então é. Uhum. Então é muito interessante mesmo, o negócio, a Igreja de Santo Sepulcro, que tem várias denominações lá, né? Tem os cristãos ortodoxos, católicos, apostólicos romanos, os ortodoxos etíopes que ficam lá em cima. Sim, lá sim. É muito legal, cara, é muito maneiro mesmo. Cada cantinho ali é um pedaço de igreja cristã diferente, né? Tem uma muito também, se eu não me engano, né? Os gregos, eu até fiz uma reportagem uma vez, cara, eles são um pouco grossos, né? Isso. Então, na Páscoa, eles vão dando pancada no povo para a fila andar. Não são eles que cuidam do sepulcro mesmo? Eles são os responsáveis pelo sepulcro, pela ermida em torno do sepulcro. É por isso que eles são os cascudos da parada. Porque eles ficam lá, você entra lá e eles ficam batendo para você sair. Não, você pode ficar aí 30 segundos. Não é 30 segundos, cara. Deve ser 1 ou 2 segundos. 30 segundos seria um sonho. Eles deixam você passar, tirar uma foto e sair. Passar, olhar e sair. Mas tem que entender também, né? Quanto turista que vai, onde tem turista é complicado, né? Sempre turista. De virar quarteirão ali, né, cara? Sem falar daqueles caras que ficam lá, não sei se você tem aquela síndrome de Jerusalém, não sei se você sabe essa coisa. Tem uns caras que vão lá para Jerusalém e ficam tão mesmerizados com a cidade que eles acabam vestindo a roupa de Cristo e ficam rodando ali pela aquela região o dia inteiro, a noite inteira. É muito doido, cara. Os caras ficam... É um ambiente dado a pirações, né? A gente sabe quantos profetas já passaram por ali, quantas profecias já surgiram. Mas eu falo isso nem para julgar os caras nem nada, mas para dizer que realmente a energia lá é muito forte. Não estou dizendo que é algo místico, nada, mas existe uma devoção ali, você sente algo diferente realmente ali. É muito forte, é muito forte, é muito forte. E eu digo o seguinte, e é forte, a meu ver, não é necessariamente por haver algo de divino. Uhum. É forte porque a gente, nós humanos, há 5.000 anos, os humanos vão para aquele mesmo ponto do mundo, com uma energia fortíssima, com inúmeros sentimentos muito fortes e muito expostos, né? Então, mesmo que não se creia no divino, mesmo que não se creia em Deus, é impossível você estar ali e não sentir uma energia muito forte, uma força muito grande em Jerusalém, né? Vai além de religião, aquilo que tem naquela cidade. Não é por acaso, né? A história nunca é por acaso. Não é por acaso que aquele lugar ficou tão marcado até a ponto de ser chamado o lugar onde Deus vivia, onde Deus morava, né? Existe algo de muito especial naquela geografia também, em tudo aquilo como foi construído, como existe até hoje. E é tão pequenininho, né, cara? E a convivência de tanta gente, de tantas cores e pensamentos e sentimentos diferentes, é muito forte, né? É um lugar único, realmente, no mundo. Jerusalém em si já é um lugar que realmente é impressionante em todos os sentidos. Você pode ficar lá dias e dias e dias explorando as ruelas, os pequenos santuários, as mesquitas, as sinagogas que tem lá, e, enfim, o Cardo, né, que depois, já que está falando de Império Romano, olha só, depois a cidade também teve uma época que foi destruída e foi reconstruída inteira pelo imperador Adriano, né, que destruiu a cidade inteira e tal. Então tem muita coisa ali para se ver. E Israel e Palestina, mais ainda, né? É muito impressionante mesmo, cara. E finalmente... Eu queria te perguntar, cara. Não sei, se te interrompi? Não, só estava divagando sobre a nossa cidade sagrada aí, que é um assunto muito bacana. Vai fundo. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o processo criativo, que é a curiosidade minha, acho que as pessoas têm curiosidade também, né? Quando você vai criar um mundo, quando você vai criar um universo, como nos seus primeiros livros, qual o ponto de partida? É pesquisa? Ou é uma viagem? Você tem que se isolar do mundo? Como é que você se prepara para construir um outro universo?
No caso dos meus livros de fantasia, a Batalha do Apocalipse, Os Três Filhos do Éden, ou seja, até a trilogia angélica, não foi uma coisa que foi feita de uma hora para outra. Às vezes as pessoas até se assustam, assim, falam, caramba, você passou 2 anos e criou tudo desse mundo, desse universo e tal. Mas eu vinha, desde o início dos anos 90, eu jogo RPG até hoje, né? E aí vinha, desde o início dos anos 90, criando com meus amigos histórias, jogando histórias e tal. Então, na realidade, quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, a minha tarefa foi juntar todas aquelas histórias, aqueles personagens. Então, não foi uma coisa de uma hora para outra. Mas eu acho que isso é a verdade também em qualquer tipo de literatura. Eu acho que, especialmente a primeira obra, né, de qualquer autor, é uma junção de tudo que ele já viu, tudo que... Geralmente você acaba escrevendo sobre aquilo que você gosta de ler, sobre aquilo que você curte, né? Você coloca na sua obra. Então, você concorda que você sempre escreve um pouco sobre você mesmo? Eu acho que todos os personagens têm um pouco da gente, né? Inclusive os vilões, né? O que é excelente. Eu fiz alguns anos de terapia, e meu terapeuta falava que era excelente me analisar, porque eu conseguia me decodificar todo, né? Porque você coloca isso nos personagens, você consegue fazer essa decodificação. Então tem isso também, né? É claro que... Você sabe que no Imortal, o primeiro Imortal, depois do livro pronto, eu descobri que o personagem mais cheio de defeitos era o que mais se parecia comigo. Mas nós somos cheios de defeitos, né? Mas deixa eu pegar isso que você falou e vou dizer uma coisa que pode ser interessante. Quando você vai criar um personagem, por exemplo, quando a gente está no início, quando nós, escritores novatos, a gente tem 15 anos, começa a escrever, nosso impulso é criar um protagonista que seja o maioral, né, que vai sair batendo todo mundo, vai sair conquistando tudo e fazendo tudo e tal. É claro que aquilo, naquele momento, talvez, às vezes quando você é novo, tem uns 15 anos, é uma catarse. Depois você vai aprendendo que a maneira como o herói, como as pessoas simpatizam com o herói, com o protagonista, justamente por causa dos problemas que ela enfrenta, problemas que o protagonista e que a protagonista enfrenta. Então, se você faz um personagem sem defeito, que consegue tudo com a maior facilidade, você não vai criar nenhuma empatia com o seu leitor. Esse personagem não vai ter empatia nenhuma. Então, quanto mais você puder fazer os personagens sofrerem e passar por situações, claro, sofrerem, se você depende do ambiente que você está. Às vezes você vai escrever uma história no mundo corporativo em que não vai envolver violência nem nada, né? Apenas de repente uma certa opressão empresarial, tal, não é necessariamente sofrerem no sentido físico, mas é aí quando o protagonista, quando o herói sofre, que ele cria empatia com o público. Então, talvez, na realidade, esse personagem com defeitos, ele tenha sido, né, um pouco isso, né? Talvez seja a maneira de você criar simpatia com o teu público também. Eu acho que, em geral, é assim que funciona. Já que tá São Jorge tem muitos defeitos no seu romance novo? Não, só para... bom, segundo... Eu não vou nem falar do romance. Segundo a tradição, ele foi torturado antes de morrer, né? Então, você imagina a dualidade ali, né? De um homem dividido, de qualquer maneira. De novo, nem estou falando do livro agora, mas um homem dividido entre a lealdade dele para com o imperador e a lealdade dele, né, para com o cristianismo, né? De novo, isso não é um livro, galera. Isso aí então realmente. Porque o livro você não vai contar, né? É claro que o livro não vai dar spoiler, né? Senão fica complicado. Mas é isso, eu acho que funciona dessa maneira. Eu acho que a construção de mundos é isso. E a recriação de mundos também. Outro dia eu fiz uma live sobre isso, né? Falando de criação e recriação de mundos. Mesmo que você escreva uma história no mundo real, como foi o seu caso aí com o Imortal, né? Nosso mundo, nosso próprio planeta, numa alta fantasia, mas você deu a sua cara àquele cenário, né? Isso também é muito importante. A Bahia de Jorge Amado é a Bahia de Jorge Amado, né? Só para dar um exemplo dos mais clássicos aí. Então, eu penso dessa forma. Dudu, eu te perdi ou você que me perdeu? Eu acho que eu estou me vendo aqui, mas... Eu voltei. Voltamos? Eu estou aqui. Tá, eu te perdi na Bahia de Jorge Amado.
Não, só para completar que a Bahia de Jorge Amado é uma muito característica do Jorge Amado. Não é qualquer Bahia, é a Bahia. Então ele também recriou esse cenário, embora seja um cenário que existe, né? A gente estava falando lá atrás, eu falei que os seus livros primeiros eram de fantasia, né? Você colocou muito bem que isso é uma separação que acaba surgindo dentro do mercado, dentro da livraria, né? Que não necessariamente o autor está pensando nisso. E a divisão, Eduardo, entre um livro de arte ou um livro de entretenimento? Tem crítico que já chega lá e diz, isso aí é entretenimento. Isso aqui é arte. Eu acho que, tenho certeza que até pouco tempo atrás, todo livro nascia como entretenimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que Dom Quixote, o Cervantes escreveu Dom Quixote como entretenimento. Né? O Shakespeare não escreveu tudo que ele escreveu. Eu estou criando obras de arte que um dia vão ser cultuadas. Ele fez entretenimento. Então, acho que essa é a minha visão, já antecipando um pouquinho, né? Às vezes o crítico tenta rotular o livro que pode ser enquadrado nessa categoria de entretenimento para logo excluir a possibilidade de que possa haver arte ali. O que você pensa dessa divisão arte e entretenimento na literatura? Primeiro que eu acho que cada um, né, tem a sua opinião. Acho legal, inclusive, quem publicar e fazer a crítica que tem que fazer. Eu acho que isso aí é democrático, acho maneiro, cada um tem a sua opinião. Mas eu concordo com você, eu acho que toda literatura é entretenimento, que é curioso, na verdade, porque os grandes clássicos de hoje, se você for olhar um pouco no passado, todos eles, salvo poucas exceções, eram altamente populares. Shakespeare, Charles Dickens, José Alencar, Machado de Assis. Folhetins, né? Quer dizer, que aliás, vale dizer, para mim provavelmente o maior escritor que já existiu, Machado de Assis. Sou um grande fã da obra dele. E eu acho mas eu acho engraçado, né? Porque hoje o que é tido como um clássico, um negócio inatingível, no passado. Então, na realidade, quem determina o que vai ser o clássico é sempre o povo, as pessoas, né? Os leitores, na verdade, né? Os leitores que determinam. E é isso. E quanto aos críticos, é claro que é muito difícil também apontar, porque não são todos críticos, não são todos acadêmicos, muito pelo contrário, porque esses acadêmicos são bem bacanas, que dão o maior apoio aos críticos também. Eu nunca tive problema com ninguém, mas eu acho que é isso, cara. Eu concordo plenamente com você. Toda literatura é entretenimento. Mas eu acho que esse negócio de dizer que a literatura não é entretenimento, talvez venha de uma visão até um pouco elitista, assim, né? Talvez até um pouco moralista, de dizer que eu sou maior, então eu não me divirto. Sério, eu não me divirto quando eu... Então é isso. Mas eu também não aponto dedos, não. Acho que nem tenho em quem apontar, e também quem discordar será bem-vindo também. Você tem a impressão, eu tenho essa impressão, não sei se é porque eu estou fora do Brasil há alguns anos, mas que tem diminuído a quantidade de críticos, que isso talvez seja uma categoria dentro da mídia, da imprensa brasileira, pelo menos em extinção? Não sei, eu realmente não acompanho muito, mas o que eu acho que aconteceu, especialmente de 2010 para cá, foi uma coisa muito interessante, que foi foi a internet, na verdade, né? Assim, a popularização de blogs literários, redes sociais de livros, como é o caso do Scoob, grupos de Facebook e tal. O que é interessante é que essas pessoas trouxeram... Hoje em dia, se você colocar no Google o nome de qualquer livro, você encontra várias resenhas. Todas elas são boas? Não. Provavelmente muitas serão bem ruins e tal, mas pelo menos você consegue informação sobre aquilo. No passado, quando só existiam os grandes meios de comunicação, com todo respeito a eles também, mas é claro que era uma coisa mais fechada, né? Então, acho que esse movimento cara, hoje tem Instagrams, né, Instagrammers, assim que fala, literários, YouTubers literários. Cara, essa galera, quando eu falo, às vezes eu sou entrevistado, assim, né, nesses podcasts e tal, eu falo, olha, vocês não têm ideia
da revolução que vocês fizeram. Porque, de repente, o público, não só o público mais jovem, não, mas o público em geral, talvez não tivesse acesso a uma obra, vamos dizer assim, talvez um pouco mais de fantasia, talvez um pouco diferente assim da obras mais rígidas tal, que tiveram a partir da popularização dessas coisas na internet. Então eu sempre agradeço muito a eles, cara, e geralmente até aceito todos os convites para participar de podcasts, de lives e tudo. Eu sou muito grato a essas pessoas também. Dudu, eu ia te fazer uma pergunta sobre essa questão dos críticos. Eu confesso a você que me perdi na pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui também. Então vai você. Algumas perguntas. Cara, eu quero te falar o seguinte. Uma das coisas que eu te admiro, entre várias, é a sua produtividade. Né? Eu sou um cara que escrevo livros, eu demoro para escrever livros, e você, quando eu escrevo livros, você escreveu 3, né? Eu quero saber como é que você faz, assim, quanto tempo você demora para escrever um livro, se você fica todo fechado num lugar, ou se você, até terminar, porque tem gente que é assim, escreve durante 2 meses sem fazer nada. Tem gente que escreve durante 1 ano, mas aí consegue, enfim, concatenar com algumas outras coisas e tal. Mas você é praticamente um Stephen King aqui do Brasil nesse sentido. Não, tá lógica. Aquele cara é louco. Se for fazer a média, deu 1 livro por ano nos últimos 10 anos, né? Eu tô chegando no meu 10º livro agora, mas os últimos 6 anos foram mais produtivos, que teve um período em que eu não escrevi lá atrás. Cara, eu não sei você, mas assim, eu criei uma rotina que todo dia tem que escrever. Ou pesquisar para o livro, né? Às vezes eu não tenho condição de escrever ainda porque eu estou fazendo uma pesquisa. Mas então eu tenho um horário mais ou menos em que eu vou começar. Se tudo estiver certo, vai ser cedo, bem cedo. E eu vou ficar pelo menos até a hora do almoço trancado no meu escritório, que é essa biblioteca aqui onde estou agora. E não vou sair, cara. Não tem nada que me faça sair, não tem WhatsApp, não tem nada. Não tem telefone. Eu acho que sim, foi a maneira que eu encontrei de preservar um tempo todos os dias para viver esse universo. Você falou do Stephen King, eu acho interessante uma frase que ele diz o seguinte, naquele livro sobre a escrita. Ótimo. Ele fala, olha, eu estou tão ocupado criando um outro mundo que eu não posso dar atenção a este mundo nesse momento. Então eu não posso ser interrompido para que alguém pergunte, vem cá, chegou aqui uma coisa para você no correio. Ou para que alguém ligue do banco, olha, estou precisando que você venha aqui dar uma assinatura. Não dá. Né? Então, assim, eu não sei, acho que para mim assim, é fundamental me fechar naquele período e não tem conversa. A família já entendeu, né? Todo mundo já sabe que é assim que tem que ser. Uhum. E eu acho que é isso que dá certo. Aí eu tenho o resto do dia para outras coisas. Agora, eu acho que também como você... o livro é uma coisa que vai ficando em ebulição na nossa cabeça, mesmo quando você não está sentado escrevendo. Uhum. Então, às vezes, você está em algum lugar, você tem uma ideia que de manhã você não teve, aí você vai lá e anota. Então, especialmente no tempo em que eu fiquei com o primeiro Imortal, o tempo que foi de uns 2 anos de produção mesmo do livro, cara, a minha cabeça ficava num modo em que estava sempre trabalhando, como se fosse 2 processadores, um sempre trabalhando no livro aqui, né? Tudo era referência do livro. E depois o resto das coisas acontecendo, até você fica um pouco ausente. Também deve passar por isso, né? De ficar um pouco ausente às vezes, quando você está muito imerso, né? É até engraçado porque existe aquela lenda, brincadeira, né? Que o escritor é aquele jeito que não trabalha, eu digo que o escritor é o jeito que mais trabalha, ele não trabalha inclusive quando está dormindo, né? Eu não sou de ficar assim, eu sou de estabelecer uma rotina. Eu tenho uma rotina de trabalho que vai, sei lá, de 11 horas até 7 da noite e tal, mas eu faço outras coisas no dia, né? Eu vou para academia, por exemplo, vou, enfim, saio na rua, faço alguma coisa e tal, mas estou sempre trabalhando. Engraçado, quando estou malhando lá com o meu fone de ouvido lá, puxando peso e tal, mas eu já estou estruturando na cabeça o capítulo que eu vou escrever, que eu já tenho o roteiro. Mas como eu vou escrever aquilo, é algo que eu faço no dia. Mas o mais importante foi o que você falou. Eu acho que é muito importante ter uma rotina e escrever com frequência. Por quê? Porque se você não escrever todo dia,
você perde o fio da meada, né? E aí acontece que para você retomar é muito difícil, aí você acaba se perdendo, e aí você, sabe, então eu já deixei de fazer muitas coisas, eu deixei de viajar, por exemplo, viajar muito difícil para quando eu estou em período de escrita. A partida, quando eu termino de escrever um livro, geralmente eu faço uma grande viagem, coisa que eu não vou fazer esse ano, né? Mas faço uma grande viagem aí para, sei lá, para dar uma descansada e até pesquisar para os próximos. Geralmente eu faço isso. É bem interessante. Eu trabalho com recompensa, né? Com esforço e recompensa, mas tem que criar uma rotina, porque o artista é aquela coisa, tem que ser o cara mais disciplinado de todos, cara, porque você vê, ele não tem alguém para dizer o que fazer. Né? Então ele precisa encontrar o seu próprio método de escrever. Pelo que você está me falando, você também não tem problema de papel em branco na sua frente, né? Você já senta na frente do computador sabendo que você vai escrever. Isso eu fui publicitário e jornalista, né? Também, assim como você é jornalista, né? Mas eu fui. E no tempo que eu trabalhei com jornalismo, isso foi uma coisa que eu sempre falo, que o jornalismo me deu de essencial e muito importante, que foi tirar esse medo da página em branco. É normal, você, quando o escritor iniciante, né, ver aquela página em branco, e você ficar, o que eu vou escrever agora, tal, e fica enrolando, né, fica procrastinando, como hoje tem essa palavra, né, que a pessoa gosta de usar, que é procrastinar na internet, ficar... Só que é o seguinte, cara, quando você está trabalhando, Rodrigo, eu preciso desse texto, para quando? Para a semana que vem? Para daqui a 15 minutos. Não vai saber, cara, vai ter que fazer. Né? Isso que o jornalista te traz, né? Aí você vai, aí a pessoa vai falar, pô, mas aí vai ficar ruim, né? Claro, vai escrever de qualquer maneira, lógico. Sempre que eu escrevo um capítulo, até quero saber se você também passa por essa experiência. Sempre que eu acabo de escrever um capítulo, ele tá horroroso, horrível, horrível, muito ruim. E aí, o que separa, na minha opinião aí, o profissional do amador, né? Não acho que seja essa coisa de ganhar dinheiro e tal. Eu, antigamente, quando trabalhava como amador, eu olhava aquilo e falava, vou desistir, né? Tipo, não consigo mais, não vou desistir, nunca vou fazer nada bom. E o profissional olha e fala assim, beleza, ficou ruim? Tranquilo. Então vamos consertar, vamos trabalhar naquilo, vamos consertar isso aqui, vamos trabalhar, o que está errado, reescreve, refaz, revisa. E aí é isso que eu faço. Eu acho que, concordando com você, eu tenho uma doença chamada revisionite. Que toda noite... Isso é perigoso, hein? Não é? Toda noite, cara, eu preciso ler e revisar o que eu escrevi. Então, assim, cada vez isso vai diminuindo. Mas no começo, eu tenho certeza que teve capítulo que eu revisei 60 vezes. Não, de tanto que eu voltava nele. Só esclarecer uma coisa que parece que eu me contradisse, né? Não foi o caso. Eu também eu reescrevo meus livros umas 20 vezes, por aí. Você tem toda a razão, eu faço isso também. Mas também, quando eu falo isso, as pessoas com frequência me perguntam, né? Qual é a hora de parar? E tem que ter uma hora de parar, e eu digo, pelo menos para mim, a hora de parar é quando você já começa aquilo começa a tá tão modelar, tão lapidado, né? É bom lapidar. O Hemingway fazia isso também, que era um grande gênio da literatura. Ele falava também que ele reescrevia 20 vezes os livros dele. O Velho Mar parece que foi reescrito, sei lá, 60 também vezes, uma coisa assim. Ele até tem um paper sobre isso. Mas existe uma hora que você tem que ter o bom senso de dizer, não, agora está ficando pior do que antes, né? E aí, cara, você vai ter que ter o bom senso, não vai ter ninguém para... E como é que você faz se você perceber que está pior? O que você faz? Aí eu não mexo mais, né? Não mexo mais. Mas você volta atrás? Não, se eu perceber que eu mexi tanto, assim, aí eu vejo geralmente na hora, eu vejo assim, bom, agora já está começando a perder a essência do que eu estava querendo dizer. Aí eu não mexo mais, passo para o próximo. Eu salvo versões. Toda vez que eu mexo, eu salvo versão 21, versão 22, né, do livro. Então, já aconteceu de eu dizer, cara, eu estraguei esse capítulo aqui. Aí eu estou na versão 30, volto lá na versão 15. Porque, claro, você mexeu outras coisas nesse meio do caminho, nessas versões. Então, eu vou lá e peguei a versão anterior daquele capítulo e já realmente estava boa. Isso já aconteceu. Mas não é normal, não, né? O normal é você vai mexendo, você fala, tá bom, agora eu cheguei. O perigo é você começar a revisar tanto que você não publica mais o livro, né? Isso aconteceu com Tolkien aí, né? Que ele também,
passou 7 anos para poder publicar o próximo livro, que ele revisava e não chegava em lugar nenhum e tal. Então tem que tomar cuidado com isso também. Que eu digo assim, todos os livros que eu lancei, eu tenho orgulho de falar isso, são livros imperfeitos. São livros imperfeitos. Nenhum livro é perfeito, felizmente, e espero que nunca seja perfeito, porque é justamente vendo que o livro não é perfeito, que eu vou tentar fazer sempre melhor, e melhorar, e melhorar, e melhorar. Se um dia eu escrever um livro perfeito, coisa que eu acho que nunca vai acontecer, se um dia eu escrever um livro perfeito, vai ser o dia que eu vou parar de escrever. Porque eu realmente sou movido pelo desafio, né, de tentar melhorar. Então, às vezes, tem coisas que eu até poderia mexer, mas isso também é uma coisa interessante do escritor profissional, quando se compromete com prazo. Né? Você tem que entregar o livro numa determinada hora. Tem uma hora que você para de mexer e você pensa, pô, eu posso melhorar no próximo, em vez de ter que mexer aqui. Também tem isso. Mas isso é uma coisa de escritor profissional, porque tem que entregar, que tem prazo, né? Nesse ponto o prazo é bom. O prazo é ruim também em muitas coisas, mas nesse ponto ele é bom. Eu acho que a imperfeição ela é parte da obra, né? Até porque o que seria a perfeição, né? É difícil até definir o que seria a perfeição, né? Que obra é perfeita, né? Uma obra de Mozart é perfeita? Um livro de Guimarães Rosa é perfeito? Eu acredito que não, né? Que eles próprios também não estavam satisfeitos quando terminaram. Ou quantas revisões fizeram, né? Sim, talvez seja perfeito para uma pessoa, para outra não também. Também tem isso, né? A arte é muito interpretativa também. Aí a gente vai entrar num outro campo que é interessante, que a gente falou um pouco de arte anteriormente, e versus, né, entretenimento também. Eu acho que a arte ela é interpretativa também. Claro que você tem que fazer o melhor que você pode, mas, cara, sempre vai ter alguém que vai detestar e alguém que vai amar aquilo. Você não tem... Cara, não tem... Assim, com certeza isso vai acontecer. É claro que você não pode também nem ficar muito apaixonado por aqueles que amaram e achar que não precisa melhorar, não olhar as críticas, mas também não pode se deixar paralisar por aqueles que detestaram, né? Então, acho que... E tem a questão do tempo também, eu acredito muito no tempo. Normalmente uma obra boa, ela amadurece com o tempo. Né? Com o passar dos anos, até os leitores vão começando a reinterpretar aquela obra, né? Porque ela é rica, e aí ela tem outras formas de ser lida com o passar dos anos. Acho que também até uma forma de ver quando um livro vai resistir, vai se tornar um clássico, é quando ele começa a parecer para os leitores que ele melhorou com o passar dos anos. Então não dá para dizer isso, né? Está perfeito, está imperfeito. Sempre imperfeito, né? Sempre está imperfeito e sou feliz com isso. Eu acho que é isso aí.